Bem-vindo todas e todos ao podcast do Monitor do Novo Debate Econômico, o MNDE, que é um espaço que foi criado para promover o debate sobre as novas maneiras de pensar a economia que hoje circulam na esfera pública. O site do Novo Debate, do Monitor do Novo Debate Econômico é novodebateeconômico.org.br, tá? Novo Debate Econômico, tudo junto. E lá você vai encontrar um blog com artigos de autoria de convidados sobre os vários aspectos do debate econômico atual, podcasts, textos produzidos a partir de dados de pesquisas e um glossário explicando os principais conceitos e termos pertinentes ao debate econômico, tanto termos de economia como termos que dizem respeito ao meio ambiente e outras pautas progressistas como igualdade de gênero, inclusão racial, tá? E inclusão social também. Hoje a gente tem o prazer de receber no podcast o economista Nelson Marconi, que é doutor em economia pela FGV de São Paulo, pesquisador visitante do Harvard Kennedy School e professor da FGV EASP. Ele é também, ou foi também, coordenador do programa de governo de Ciro Gomes em 2018. Eu gostaria de dar também as boas-vindas ao Luciano Alencar, pesquisador do MNDE, e junto comigo vai fazer esse podcast com o Nelson Marconi. Bom, bem-vindo. Olá, pessoal. Oi, pessoal. Não sei se é bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai escutar a gente, mas bem, obrigado primeiro a vocês, ao João, ao Luciano pelo convite, e aí é um prazer conversar com vocês e aí agradecer a todo mundo que vai ouvir esse podcast. Obrigado, Nelson. Já vou começar aqui com uma pergunta, assim, que é a seguinte. O Bolsonaro, ele se elegeu com uma agenda, ainda que a campanha dele, obviamente, tenha um programa muito exíguo para quem leu os documentos da campanha, são quase nada, né? Mas se elegeu com a gente pode dizer, uma agenda neoliberal, inclusive terceirizando toda a questão econômica para o Paulo Guedes, que é um conhecido campeão do neoliberalismo, defensor do neoliberalismo, antes de ser, né, ministro do Bolsonaro, a gente sabe disso. Mas, no entanto, ele foi obrigado a realizar uma política fiscal expansionista, particularmente devido à pandemia. E agora ele está tentando driblar o teto de gastos também por razões que a gente adivinha serem eleitorais, porque a eleição está se aproximando, a popularidade dele está em baixa e ele está com esse projeto aí de substituição do Bolsa Família pelo Auxílio Brasil, que pelo menos assim, em primeira face, ou prima facie, parece mais poupudo que o Bolsa Família, apesar de assim, se a gente fizer uma análise da proposta, e a gente já fez isso em outras instâncias aqui, tem vários problemas que mostram que provavelmente vai ser pior que o Bolsa Família, inclusive com data para término, né? Então, mas a questão que eu queria colocar é o seguinte, a primeira, até que ponto você acha que a manutenção do teto de gastos é desejável, ou mesmo viável no Brasil atual? Seja no governo Bolsonaro, né, daqui até a eleição, seja numa momento pós-bolsonarista, ou seja, num momento que o Bolsonaro não esteja mais no poder, porque a gente sabe, inclusive, que existe uma pressão de pelo menos uma parcela da elite brasileira pela manutenção desse teto de gastos, na verdade. O que vai acontecer numa situação pós-bolsonarista, você imagina, claro. E qual deveria ser a prioridade da política fiscal do próximo governo? Bom, primeira coisa é que apesar dele não ter programa quase nenhum, como você falou, mas na época da campanha, lá em 2018, né, já eram claríssimos os sinais do que a equipe econômica deles ia fazer. Né, em todos os debates que eu participava com eles, tal, eu achava assim, veja que coisa mais absurda, e dá certo. Né, e realmente foi o que eles tentaram fazer vingar. E eles tinham um claro compromisso com a redução do papel do Estado, né, na economia e na sociedade, vamos dizer, do ponto de vista econômico e com impactos, logicamente, muito grandes sobre a sociedade. A questão é que uma pandemia atravessou aí o objetivo deles, né, certo? Então, quando eles estavam o tempo todo se organizando para reduzir o tamanho do Estado, eles tiveram que, de alguma forma, voltar atrás, sem saber, inclusive, como fazer isso, e no meio de um desmonte, né? Certo? Que eles estavam tentando viabilizar de toda forma. E contrário a tudo que eles pensavam. Então, por isso você vê como eles
foram muito mal assim na condução da pandemia, né? Tanto do ponto de vista das demais políticas públicas, como do ponto de vista econômico. E aí ficou claro que o governo precisava aumentar o gasto nesse ano de pandemia. E aí realmente ficou claro também que essa regra do teto era absolutamente rígida, porque ela não. Tudo bem, você dizia que podia ter alguma coisa, um escape para situações emergenciais, tal, tudo mais, mas ela, de toda forma, ela precisou ser quebrada agora durante a pandemia, né? Então, esse é um fator, primeiro. Segunda coisa é que a regra do teto, a rigidez dela, eu já lá em 2016, quando começou a se discutir essa regra do teto, eu mesmo já vinha dizendo lá, eu falei, olha, essa regra do teto é inviável, ela não vai conseguir ser mantida por muito tempo. Por quê? Porque ela leva uma tal redução no tamanho do Estado, né, da despesa do Estado em relação ao PIB, da possibilidade do Estado fazer políticas públicas que se torna inviável. E com o nível de desigualdade que a gente tem na sociedade, vamos dizer, a deficiência em infraestrutura, né, a necessidade de fazer políticas públicas em várias áreas, inclusive por causa da questão ambiental, da questão estrutura produtiva, mudança na estrutura produtiva, quer dizer, tudo isso faz com que você precise ter um papel ativo do Estado, né, nesse processo de desenvolvimento econômico, junto com o setor privado, né, tá certo? Mas o tempo inteiro junto com o setor privado, mas é muito importante que haja essa possibilidade do Estado fazer gasto social e fazer gasto indutor do desenvolvimento, né? E o teto simplesmente acabar com essa possibilidade, com o passar do tempo. Então, ele, além de ser um teto que eu sempre fui contrário, né, e a gente, no PDT, é contrário a esse teto, o Ciro sempre falou que esse teto realmente é um problema, né, além desse problema, você ainda teve a exacerbação do problema durante a pandemia, né? Então, não tem como mantê-lo. Já não era possível sem pandemia. Com pandemia, ficou mais difícil ainda a gente pensar na manutenção, na viabilidade de um teto como esse, né? Então, agora, a questão é, o que você coloca no lugar? Nada, né? Não, tá certo. Você tem que ter um controle também da evolução das despesas, né? Mas um controle da evolução das despesas mais inteligente e menos rígido que esse. Olhando a médio e longo prazo, logicamente, para a evolução da dívida, eu acho que esse que é o grande problema, né? Tá certo? Mas você não adianta colocar só um indicador de dívida e falar, chegou agora o limite da dívida, o que a gente faz, né? Tá certo? Então você precisa, logicamente, ter os mecanismos, tal, etc. O grande problema do ponto de vista fiscal é você ter uma evolução da dívida a médio e longo prazo que não seja explosiva, né? Certo? Eu não acredito, e o Ciro também não acredita, né, de que é possível a gente conseguir monetizar ou financiar todo o endividamento público com emissão monetária. Lógico que do ponto de vista contábil, ou vamos dizer, operacional, você consegue fazer isso. Só que o impacto que isso pode gerar do ponto de vista macroeconômico é muito grande, né? Você tem uma perda de controle sobre a taxa de juros, você tem com isso uma desvalorização, provavelmente da moeda muito grande, né? Você vai ter com essa monetização toda, possivelmente um aumento da demanda, e esse aumento da demanda pode provocar um aumento da inflação, não necessariamente, não é direto, né? Mas dependendo do que acontecer com a demanda, pode acabar provocando até uma inflação mais alta. Então, não é trivial se falar, não, vou monetizar a dívida, né? Certo? É lógico que você pode usar um pouco, sim, de monetização para determinados programas. Por exemplo, eu e o Bresser, a gente defende, né, que uma parte dos investimentos públicos possa ser financiado com programa de emissão de títulos do Tesouro, né, que lastreie esse fundo, que possa ser, ou que venda para o Banco Central. Quer dizer, existem possibilidades aí para se fazer isso. Mas, enfim, de toda forma, a gente precisa ter um controle da dívida pública a médio e longo prazo. Para isso, a gente precisa ter uma série de mecanismos, né, sobre pensar da despesa, pensar do lado da receita, como é que a gente faz isso. Eu acho que a gente vai falar mais para frente um pouco da questão tributária, né, tá certo? Então, não vou falar muito dela agora, eu acho que a gente vai ainda falar dessa conversa. Mas uma parte
da necessidade de equalizar as contas públicas vem, logicamente, de você equalizar a questão tributária. Resolver a questão tributária. Né? O outro lado, tá certo, você precisa ter uma regra de despesas. Mas o que é essa regra de despesas? Né? Você precisa, primeiro, tirar dessa regra de despesas usuais o investimento. Né? O investimento é uma despesa que gera mais crescimento para frente, que melhora a infraestrutura, tem um impacto social, né? Tem um impacto no próprio crescimento econômico, como a gente sabe, e ele não é uma despesa que ela se encerra em um ano, né? Normalmente investimento é uma despesa que demora um tempo maior, né? Ela até maturar, até ser toda realizada. E ela tem um componente anticíclico também por cima. Então você precisaria ter o investimento obedecendo uma lógica dessa forma. Né? Então você precisaria ter um fundo específico para investimentos, eu acho, né? Que estaria menos sujeito a essas oscilações da receita, né? Que deveria poder atuar de forma anticíclica. Então você precisa pensar num período maior de tempo até para essa questão do investimento, das receitas, dos recursos destinados para o investimento. Então isso tem que estar fora do teto. Segunda coisa, né? Talvez algumas despesas sociais também precisem estar fora do teto. Né? A gente sabe que aumentou muito a desigualdade no Brasil, a gente sabe que tem muita gente excluída, não só no mercado de trabalho, né? Mas assim, a exclusão social aumentou demais e você vai precisar recompor, vai precisar de programas, já precisava e vai precisar de programas mais ainda, né, parrudos para poder diminuir essa desigualdade aí que aumentou fortemente. Tirando o auxílio emergencial tal, vamos dizer, mas agora com o fim do auxílio emergencial volta fortemente uma desigualdade atual. Então você precisa ter um programa social. Como é que você faz isso? Né? Então precisa ter isso à parte. Né? E aí a regra do teto precisa estar aplicada assim às outras despesas, mas de uma forma que não seja tão, vamos dizer, que possibilite, né, compensar períodos de crescimento com períodos de menos crescimento nessas despesas correntes, né? Que possibilite, de certa forma, uma evolução que não seja ligada só à inflação, né, mas que você pense em uma evolução ligada talvez ao PIB, né, mais à inflação, né, o crescimento do PIB, ou vamos dizer do PIB nominal, se a gente quiser colocar assim. Né. Então, a gente pode ter uma regra de controle de gasto, mas essa regra que está aí é absolutamente inviável e irrealista, né, com o que o país precisa em termos de setor público. Nelson, entre meados de 2020 e o começo de 2021, a taxa básica de juros, Selic, se manteve no patamar extremamente baixo, na casa dos 2%. Apesar de muitos economistas defenderem baixas taxas de juros, muita gente afirmou que os juros ficaram baixos demais, seja por pressionar o câmbio, né, a desvalorização cambial, seja por estimular a demanda. Você concorda que os juros foram baixos demais? E, na sua opinião, o que deveria ser levado em consideração na condução da política monetária? Primeiramente, eu não acho que os juros foram para um patamar muito baixo. Quer dizer, eu acho que, na verdade, eles tinham que ir para o patamar que foram, é isso que eu quis dizer. Talvez até mais baixos um pouco. Porque a gente estava num período de uma crise, uma quebra, né, um choque de oferta, um choque de demanda como nunca a gente tinha visto no país. Né, e assim nos outros países também. Então, realmente foi uma conjuntura, né, um cenário econômico e social, digamos, muito diverso, e não teria a mínima condição, nem motivo para o Banco Central aumentar a taxa de juros naquele momento. Mas o que aconteceu é que, com a pandemia, né, surgiu uma inflação, digamos, né, pelo lado da oferta, né, uma inflação de custos. E aí o Banco Central resolveu aumentar a taxa de juros para combater esse processo inflacionário. Nesse cenário de inflação atual, né, o impacto que a taxa de juros provoca sobre as pressões que estão ocorrendo sobre os preços é muito restrito. Né? Porque da onde vêm essas pressões? Essas pressões vêm, primeiro, do preço das commodities, né? Que subiu no exterior, né, e teve impacto aqui, desorganização das cadeias produtivas, na questão de logística, questão de transporte, tudo isso tem impacto sobre os preços dos insumos aqui, os preços dos produtos industriais, tudo mais. Então, isso tem uma inflação importada, né, tá certo? Quando o governo fala que tem uma inflação importada aí, ele tem razão, né, mas não é só isso, mas tem uma parte da inflação que é importada. Né?
Depois tem a própria política de preço da Petrobras, que acho que a gente vai conversar um pouco sobre isso, que é uma loucura. Importar, né, todos os aumentos, internalizar todos os aumentos que ocorrem lá fora, mais as mudanças na taxa de câmbio. Né? Teve toda a questão da seca, né, que era uma coisa que previsível, quer dizer, que existia já um problema na oferta de energia elétrica, da forma como essa energia vinha sendo, o planejamento, né, dessa energia estava muito claro que a gente ia chegar num cenário desse. E aí teve um impacto sobre a energia elétrica. Já falei das commodities, né? Falei da inflação importada, né? Então, assim, sobre tudo isso que a gente, o petróleo, tal, quer dizer, tudo isso, qual é o impacto da taxa de juros sobre isso? Muito baixo, né? Além disso, a gente, quer dizer, aonde que a taxa de juros impactaria nesse cenário, tá certo? Sobre duas variáveis, né? Uma sobre a demanda a médio e longo prazo, tá certo? E aí ela impactaria no preço dos serviços. Por isso que está se discutindo muito a inflação dos serviços, tal, tudo mais. Só que a inflação dos serviços no Brasil, ela ainda que esteja se acelerando, ela está num patamar mais baixo do que estava nos outros surtos inflacionários. O Brasil teve 3 surtos inflacionários desde o Plano Real, né? Onde a inflação passou de 10%. 2002, 2003, 2015, 2016 e agora, né? Naqueles períodos, a inflação de serviços era mais alta que agora. E o desemprego era mais baixo, ainda que em 2015 era alto, né? Também, mas não era tão alto como agora, né? E o nível de renda não estava caindo como está agora. Quer dizer, o nível de renda, a gente vê ontem mesmo, porque a PNAD falou em termos de queda, do rendimento médio em massa salarial comparada com o período antes da pandemia, é muito alto. Então, você não tem uma pressão de demanda na economia, né? Então, esse impacto da taxa de juros vai jogar mais para baixo aí do nível de atividade, para tentar, de alguma forma, influenciar sobre os serviços. E aí tem um outro fator que pressiona sobre a inflação, que é o câmbio, logicamente. Sobre o câmbio, eu acho que vale a pena a gente abrir aí uma conversa específica, né, tá certo? Porque eu acho que tem algumas coisas importantes para falar, para clarificar um pouco o que acontece e como que você resolve isso. O câmbio, logicamente, impacta sobre a inflação, né? Mas você teve uma mudança de preços relativos que era muito importante fazer, entre bens comercializáveis e não comercializáveis, né? Para a economia brasileira, inclusive, recuperar a competitividade dela. É lógico que a hora que o câmbio se estabiliza num patamar mais alto, ali, então, você tem uma inflação inicial e depois a inflação para de acontecer, porque há uma mudança de nível da taxa de câmbio. Essa mudança inicial faz uma inflação. A questão é que essa mudança inicial não pode passar por preço dos non-tradables, e aí dos não comercializáveis, que são os serviços. E isso não está passando de forma aguda. Então, a desvalorização é uma desvalorização que vai ajudar a gente nesse sentido. Agora, tem um impacto sobre a inflação, lógico, tem impacto sobre a inflação, sobre os alimentos. Mas como é que você faz, né? O problema é que o governo ele acabou com os estoques reguladores, né, praticamente. Faz essa política de preço da Petrobras, que internaliza todos os preços de fora, né? E com isso não ameniza em nada o efeito do câmbio sobre essas commodities e todos esses outros bens, né? Então, o que você tem que fazer? Numa situação dessa que você tem a desvalorização, você precisa usar outros instrumentos para amenizar esse impacto, como, por exemplo, os estoques reguladores. Agora, o que a gente não pode é dizer, não pode mexer no câmbio de jeito nenhum, porque isso, para mim, o câmbio deveria ficar lá embaixo, tá certo? Ele prejudica todo mundo, porque o problema do câmbio estar apreciado, né, como a gente teve durante muitos anos, é que isso gera perda de empregos para a economia brasileira, e de empregos dos setores mais sofisticados, mais dinâmicos. Então, aí não tem como você dizer, não, eu vou manter o câmbio baixo, tá certo? Porque eu acho assim, quem defende essa perspectiva está, né, com uma abordagem muito curto-prazista, está olhando ainda, né, de uma forma muito restrita para o que acontece na economia e para o que aconteceu nos últimos anos. Quer dizer, é fundamental você ter esse ajuste no câmbio. Mas para complementar a pergunta, desculpa, né? Pensando que eu fiz uma fala muito longa aqui. A taxa de juros, ela poderia até interferir nessa desvalorização do câmbio, tá certo? Só que se você pegar o comportamento da taxa de juros, pegar o comportamento da taxa de câmbio desde a pandemia para cá, talvez até um pouco antes, o que você vê é que a correlação entre as duas variáveis está muito baixa. Por quê? Porque o que está pesando no comportamento do câmbio, primeiro foi a pandemia,
né? E segundo, né, é todo esse cenário político, né, são as ações do governo, né, as falas do presidente, né, tudo isso joga o câmbio para cima. Então o governo pode subir os juros quanto quiser, que o câmbio vai continuar subindo. Como o Ciro diz, né, que dólar é trigo, trigo é pão, né, tá certo? Então você tem um impacto na inflação do câmbio, é lógico, tá certo? Mas você não pode deixar ele apreciar de toda forma. Então a gente sabe muito bem que tem que ter o câmbio um patamar competitivo, né? A gente lá vamos dizer, o nosso programa de governo, tal, a gente acredita fortemente de que ele não vai resolver todas as mazelas, mas você como ponto de partida para fazer as outras coisas, uma condição necessária, mas não é suficiente. Você tem que ter o câmbio no lugar. E o efeito da taxa de juros, como estou falando, ele fica muito restrito nesse cenário todo. Qual é a política monetária que precisaria ser implementada, né? Primeiro, que você tem que combater a inflação não só com política monetária, né? Segundo, que o país ou o Banco Central deveria olhar para não apenas a questão da inflação, mas do emprego, né? Tá certo? Quando ele fixa uma meta de inflação. Se o Banco Central diminui a meta de inflação, o Conselho Monetário Nacional, digamos, né, mas no fundo o ministro da Fazenda e o presidente do Banco Central hoje, diminuem a meta de inflação e a produtividade não aumenta, o que vai acontecer? Esse ajuste vai cair em cima do emprego. E é isso que está acontecendo na economia brasileira. E vai continuar acontecendo. Como é que você chega numa meta de 3,75? Né? Num curto prazo, com uma inflação que está em 10? Né? Quer dizer, quando você tem um choque desse tipo, você precisa espaçar ao longo do tempo o ajuste, dizer que você vai demorar mais tempo para voltar da meta, não olhar o ano calendário, né, fazer isso de forma espaçada, tudo mais. Né? E não ter uma meta declinante, cadente, num país em que a produtividade não cresce. São incompatíveis essas coisas. Então, nós estamos vivendo um contexto de elevada inflação, né? O índice de preço ao consumidor está na casa dos 2 dígitos, né? Ultrapassou 10%. E como você bem destacou, tem pesado muito para isso a desvalorização do câmbio, de um lado, e o preço dos combustíveis internamente, né? Que são insumos para toda a cadeia produtiva. Queria saber qual é a sua opinião acerca da política de preços da Petrobras e qual deveria ser o objetivo principal da política cambial. A política de preços da Petrobras, a gente já falou um pouco por cima, né? Ela está absolutamente errada. Quer dizer, o que ela está fazendo é privilegiar a remuneração da Petrobras, né? Apenas, e quer dizer, logicamente, dos acionistas, né? Sob o argumento de que isso levaria mais investimento, melhoraria a situação de caixa da Petrobras. Lógico que se você internalizar todos os aumentos de preço e a desvalorização do câmbio preço da gasolina aqui, a Petrobras vai ter um resultado ótimo. Isso é óbvio. Né? Agora, para quem o resultado é ótimo para a Petrobras, mas a custa do quê? E a custa de quem? Né? A custa de um custo muito elevado, não só para os consumidores, mas para os produtores, né? Na economia brasileira. Quer dizer, a gente tem uma matriz de energia muito baseada na questão, muito baseada no uso do petróleo. Né? E durante um tempo ainda vai ser assim, ainda que a gente vá fazer uma transição energética, que eu acho que é importante, fundamental, mas hoje ainda é assim. Né? Então, a política está muito errada. O que deveria ser feito? Primeira coisa, no curto prazo, a gente deveria amenizar esses aumentos de preços, né? Fazendo com que uma parte, por exemplo, dos próprios dividendos que a União recebe na Petrobras, fossem utilizados no fundo para poder amenizar essas oscilações de preço. Né? A gente pode também pensar no imposto para fazer isso. E aí vai ser uma grande discussão, eu acho, em algum momento, né? Se a gente vai usar um imposto para fazer isso ou se a gente vai usar os próprios dividendos que a União recebe. Né? Essa discussão está em pauta, não está muito em pauta ainda, mas ela vai entrar em pauta provavelmente no momento em que se discutir uma mudança no regime de preço da Petrobras. Isso é o que deve se fazer no curto prazo. Né? E, logicamente, o que deve ser, de forma estrutural feita, é recuperar a capacidade de produção de petróleo refinado por parte da Petrobras. Por quê? Como é que você resolve essa questão de usar como referência o preço externo para o mercado interno? O que se argumenta, né, é que hoje você não produz internamente o petróleo
e que, portanto, se o preço tiver aqui no mercado abaixo daquele que tiver lá fora, né, se a Petrobras praticar um preço mais baixo, né, ninguém vai importar petróleo. Né, certo? Então, só a Petrobras vai importar um preço mais baixo, ela vai tomar um prejuízo, né, frente às outras empresas. Como é que você resolve isso? Você só resolve isso a hora que você produzir internamente e não sabe mais importar o petróleo. Aí você tem maior liberdade para fixar o preço. Nós temos condições de fazer isso? Temos, porque a gente tem várias refinarias que estão ociosas, né? A Petrobras está vendendo refinarias. O governo não vendeu uma refinaria ontem mesmo? Vendeu uma refinaria na Bahia, tá certo? Por um preço muito baixo, segundo consta. Então, assim, o que está sendo feito aqui em termos dessa política relativa ao petróleo, de energia no Brasil, é realmente um crime de lesa pátria. Né? A gente pensar que as reservas que a gente tem, como que nós estamos vendendo isso, a nossa capacidade, toda a capacidade que a Petrobras já desenvolveu de produzir, de pesquisar, né? De explorar esse petróleo e depois transformar em petróleo refinado, quer dizer, é muito grande. Agregar valor, né? De agregar valor, nós estamos matando isso. Né? Então, isso é uma coisa que é muito cara para nós. Para o Círio isso é muito cara, tá certo? Para o PDT é muito caro. O papel da Petrobras que ele vai ter tem que ter na economia brasileira é muito importante. Eu ouvi na época da campanha dos diretores da Petrobras falando para mim, assim, eles falaram claramente, olha, para nós não interessa, tá certo? Como é que o que a Petrobras vai produzir? Nós vamos produzir aquilo que tiver um retorno maior para a Petrobras. Quer dizer, quando se fala, né, que a Petrobras não é uma padaria, tá certo? Por causa que ela não é uma empresa que você pode pensar em custo, lucro, etc. Eu concordo plenamente, ela não é uma padaria, mas não pelo que estão falando, ela não é uma padaria porque ela não é qualquer empresinha. Ela é uma empresa muito importante para o país. Né? E ela tem a capacidade de, inclusive, trabalhar nessa transição da matriz energética, ajudando no desenvolvimento de outras fontes de energia, usando o petróleo de outras formas. Né? Nós vamos precisar usar o petróleo na química fina, vamos precisar continuar usando para gerar resinas, tal, tudo mais. E, ao mesmo tempo, ela pode muito bem ajudar, né, no desenvolvimento de outras fontes de energia, junto com o setor privado, ok, obviamente, né, o setor privado tem todo o interesse em desenvolver baterias elétricas, em desenvolver energia solar, tá certo? Energia eólica, eu acho ótimo. Né? E a Petrobras tem que fazer isso junto com ele. Agora, o que estão fazendo com a Petrobras é um crime para o país. E a gente vê aí alguns candidatos já dizendo, não, vamos vender a Petrobras, quer dizer, né, tá certo? Você pega um Moro da vida que não tem a mínima ideia, né, o que seja, né, uma política de desenvolvimento para um país, obviamente, né, fala, não, tá certo, vamos vender a Petrobras. Ele já falou isso? Falou. Ele já falou. Ele não conseguiu destruir a Petrobras com a Lava Jato. É verdade, ele isso. Ele quer ficar voltando para terminar o serviço. Exato, ele conseguiu destruir o Odebrecht, né, tá certo? Tudo bem, uma coisa é você pegar uma empresa que está com problemas de gestão, você afasta os dirigentes. Agora, você acabar com a empresa realmente é uma coisa absurda. Então, você imagina o desmonte que aconteceria, né, tá certo? Com o Moro, por exemplo, como presidente. O desmonte da economia. Aí, realmente, nós vamos virar um aglomerado de pessoas, tá certo? Não vai mais ter sociedade do ponto de vista, pensando em sociedade que estava ligada ao trabalho, cada um vai ser uma coisa, cada um cuida da sua vida, cuida por si, porque não vai ter estrutura produtiva para gerar emprego para as pessoas, né? Isso aqui vai virar um grande acampamento, né? Mas sim, viria virar, mas não vai virar porque, né, não vai ganhar a eleição. Né? E o nosso programa, insisto com vocês, coloca a Petrobras num patamar muito importante do ponto de vista estratégico do país, como sempre foi, como sempre não deveria ter deixado de ser. Bom, veja bem, o câmbio, a taxa de câmbio é uma variável importante para, né, possibilitar ao produtor eficiente nacional ter acesso à demanda, seja a demanda externa, seja a demanda interna. Se o país tem uma taxa de câmbio apreciada, ele não consegue competir lá fora, porque, tudo bem, ele coloca com preço certo, consegue colocar um preço em dólar lá, mas a receita dele em reais é baixa, e com isso o estímulo dele para competir lá fora vai ser muito baixo, e ele não consegue competir com um produtor lá de fora que coloca o seu produto aqui no mercado local, certo? O que a gente vê quando a taxa de câmbio está apreciada é a abertura de uma boca de jacaré gigante,
né? Quer dizer, a boca de jacaré quer dizer a diferença entre, isso ficou apelidado como a diferença entre a produção industrial, né, e o volume de vendas do comércio, né? Os dois gráficos que no começo eram juntos fizeram isso aqui, quer dizer, criaram uma boca de jacaré. Eu fiz uma comparação, assim, pondo o índice da produção industrial e do faturamento e do volume de vendas do comércio igual a 100 em 2003, hoje a diferença entre os dois índices é de 100%. Quer dizer, o volume de vendas cresceu 2 vezes mais do que a produção industrial, cresceu o dobro do que cresceu a produção industrial de 2013 até hoje, 2003 até hoje. Então, assim, não tem como, né, um país crescer dessa forma. A hora que você coloca o câmbio apreciado e fala, olha que lindo, né? Vai aumentar o poder de compra de todo mundo, o que acontece? As pessoas vão simplesmente comprar produtos importados, e no momento seguinte não vai ter emprego para ninguém. E é uma coisa tão óbvia isso, né? Tá certo? Que a gente já tem que ficar discutindo ainda e mostrando para as pessoas qual é a importância disso, tal, etc. Né? Então, assim, essa discussão entre não, vai provocar um arroxo nos trabalhadores, não, porque ela vai aumentar muito o lucro das empresas, para mim é absolutamente infrutífera, não tem lógica, porque se você coloca o câmbio apreciado, o que vai acontecer é que vai prejudicar todos os trabalhadores. Né? Então, o que você precisa fazer? Precisa manter o câmbio no patamar competitivo. Não precisa ter ele depreciado, tá certo? Muito depreciado. Ele precisa ficar no patamar que seja razoável para os empresários terem essa competição no exterior. Para nós, o patamar que é competitivo é aquele que iguala o que a gente chama a evolução dos custos unitários do trabalho no Brasil com os principais parceiros comerciais. Lógico que tem outros fatores que são importantes para poder identificar, para poder tornar as empresas daqui mais competitivas, mas a gente não consegue, logicamente, colocar tudo na conta, né? Porque, do contrário, né, primeiro, a gente não consegue nem estimar isso, e segundo, que a gente teria, então, aí sim, né, que levar uma série de outros fatores em conta. Mas, pelo menos, a gente leva em consideração esse custo, que é um custo importante no fator de produção, ele é comum a todos os setores, digamos, que é o trabalho. Considerando essa evolução dos nossos custos com os custos de outros países, tomando 2005 como base, que era um ano que a gente estava bem em torno de câmbio, de exportação de manufaturados e tudo mais, a taxa de câmbio para nós, lá no nosso Centro de Estudos de Novo Desenvolvimentismo, e de certa forma o Ciro concorda com essa taxa, deveria ser um patamar entre 4,80, 5, né, tá certo? Não em torno disso, né? Quer dizer, a taxa de câmbio hoje está depreciada, ela poderia até estar um pouco mais baixa. Né? E aí você tem que manter essa taxa de câmbio nesse patamar. Não é fixa, mas com volatilidade baixa, em torno disso. Ah, mas o câmbio depreciou e não aconteceu nada. Quer dizer, o câmbio não adianta nada. É óbvio que não aconteceu nada. Vou dizer por quê. Nós ficamos entre 2006 e 2019, né, praticamente 14 anos, né, tá certo? 13, 14 anos, com uma moeda apreciada. Toda a estrutura produtiva do país se adaptou a essa situação. Então, as empresas começaram a importar produtos, insumos ou bens finais, né, frente a essa situação. O que acontece? A hora que você coloca o câmbio no lugar, isso não vai reverter de uma hora para outra. E os empresários têm que ter claro que esse câmbio no lugar veio para ficar, que vai ficar num patamar relativamente estável e tudo mais. Então, aí sim, né, começa a produzir algum efeito, mas não é do dia para a noite. Bom, a última pergunta, Nelson. O Monitor do Novo Debate Econômico, como a gente disse no começo, ele tem essa missão de trazer temas diferentes para o debate econômico, que muitas vezes não são tocados. Um deles é o tema do meio ambiente, porque assim, ainda isso que a gente está discutindo aqui, ainda que tenha sido feito em termos basicamente de política econômica, ele tem, vamos dizer, como pressuposto, eu imagino, a gente pode dizer, às vezes explicitamente, a questão da inclusão social. Então, ela está contemplada de alguma maneira, né? Seja por políticas sociais diretamente, ou por uma política mais agressiva de criação de empregos, né? Então, isso eu acho que está, de alguma maneira, contemplado na nossa conversa. Mas eu gostaria de ouvir de você como essa agenda do meio ambiente, que hoje em dia é internacionalmente tão assim, não só internacionalmente, nacionalmente e também internacionalmente tão importante, tão visível, tem tão grande visibilidade, como ela se integra nesse pensamento econômico? Da maneira como você pensa em PDT e a candidatura do Ciro.
Tem lugar para ela? Qual é o lugar? Não, sim, lógico. Então, veja bem. Vamos lá. Primeira coisa que eu só fazer um parênteses aqui, quer dizer, quando a gente discutiu um pouco sobre a questão da necessidade de programas sociais e a geração de empregos de maior qualidade, a gente está, de certa forma, muito preocupado com essa questão da inclusão social. E aí tem dois pilares, que são justamente os programas de renda mínima, né, programas sociais, e a geração de empregos. O PDT, o tempo todo, sempre colocou como prioridade número 1 a geração de empregos de qualidade e com carteira, né? Logicamente, o que a gente está vendo é um aumento do emprego precário, né? Não uberização. Exato, não uberização, né? Certo? Quer dizer, você entender que precarizar, você ser conta própria é empreender, não necessariamente isso, né? O que acontece é que muitas vezes conta própria é a precarização, porque você saiu de um emprego que você tinha com uma qualidade melhor, com uma estabilidade melhor em termos de tanto vamos dizer, de salário, como de manutenção do emprego, e você vai para uma situação que você vai para o eu vou me virar, né? Tá certo? Para ver o que vai acontecer. Né? E aí você pega, por exemplo, as pessoas que acabaram para o Uber, tudo bem, eles estão autônomos, né? Tá certo? Não tem patrão, etc. Mas agora estão com um problema sério, porque a gasolina aumentou, como é que faz? Né? Bom, mas isso é uma ponta só. Essa questão do Uber é um exemplo, né? Você tem situações muito mais precárias, logicamente, não é a questão do Uber, que estão aí no mercado de trabalho. Então é fundamental criar empregos de qualidade, e a política econômica toda ela tem que visar isso, gerar empregos de qualidade. Então você tem que ter uma combinação de crescimento com política de ciência e tecnologia, né? Com um pouco de política industrial, né? Que leve a mudança na estrutura produtiva e possa gerar esses empregos de maior qualidade. Bom, mas aí entra a questão ambiental. A questão ambiental, ela nesse momento, para o PDT e para o nosso programa de governo, para o próprio Ciro, ela entra com muita importância. Por quê? Porque está ficando cada vez mais claro, né, que o país, o mundo precisa frear esse aquecimento climático e existem alguns caminhos. Né? Um deles é a mudança na matriz energética. Né? E outro caminho é a própria mudança na estrutura produtiva. Certo? Então, tem duas coisas que são muito importantes aí. A primeira coisa, então, vamos falar sobre a matriz energética. Ela precisa mudar ao longo do tempo. A gente falou um pouco sobre isso na pergunta sobre a Petrobras, né? E a gente precisa caminhar na direção vamos dizer, dessas fontes mais limpas, né? Que emitam menos carbono. Isso é possível, é plenamente possível aqui no Brasil, né? A gente talvez não tenha tanto espaço para aumentar a energia gerada a partir das hidrelétricas, porque também a gente não tem mais espaço para isso, o regime de chuvas vai mudar, né? A gente tem questões ambientais também, né, em relação a isso, mas a gente tem espaço para aumentar a geração de energia solar, eólica, biomassa, ainda ter biocombustíveis nessa jogada, que a gente pode ter uma combinação dessas coisas, né? E a própria necessidade de você fazer essa transição energética te ajuda a montar a política industrial. Que, por exemplo, né, a gente vai mudar toda a estrutura de energia para transportes, né, com o tempo vai deixar os combustíveis fósseis e vai passar para energia, para baterias elétricas e tal, tudo mais. A gente precisa produzir isso no país, de forma preferencialmente no país. E a gente tem matéria-prima para isso aqui, a gente tem lítio aqui para produzir isso, tem o nióbio, o tal do nióbio, né? E o Bolsonaro gosta de falar por outros motivos, mas é importante também para isso. O que acontece? A gente pode muito bem montar uma política industrial para desenvolver essa tecnologia aqui, essas baterias aqui. Porque os carros vão ser diferentes. O que vai ser mais importante no carro? Ele vai ter muito menos peças, né? Tá certo? Vai ter uma bateria grande, um computador, tá certo? Né? E uma carcaça. Carcaça não é dizer, né? Tá certo? Quer dizer, uma carroceria, roda, lógico, tudo bem. Mas vai ter a mecânica dele vai ser muito mais simplificada. Mas você pode desenvolver isso aqui no Brasil.
para poder, inclusive, gerar empregos e desenvolver tecnologia para, inclusive, exportar. Então, essa é uma oportunidade de política industrial, certo? Assim como uma oportunidade de política industrial desenvolver essas outras indústrias de geração de outras fontes de energia. Outra questão é que a gente precisa pensar no manejo mais sustentável, né, da Amazônia e do país como um todo, logicamente, né? Mas a Amazônia tem um problema muito sério, que é o avanço, né, dessa fronteira, principalmente do gado, da pecuária, né, muitas vezes só para ocupar os espaços, né, nem às vezes para produzir, mas que você pode pensar no manejo que seja mais sustentável, né, fazer isso de outra forma, né? As próprias empresas estão começando a desenvolver tecnologia e alimentos para que o gado emita menos, né? Tá certo? Menos gases, né? Que isso também é uma fonte grande de aquecimento global. Né? Então, aí, de novo, eu tenho política industrial para desenvolver esse setor dos alimentos. Né? Eu tenho uma série de fertilizantes que eu posso desenvolver de forma melhor. Né? Quer dizer, tem assim, a questão ambiental, além dela ser importante do ponto de vista da sobrevivência da humanidade, ela é uma oportunidade de política industrial. E é uma oportunidade para infraestrutura também. Por quê? Porque a gente pode fazer uma infraestrutura, a gente tem uma deficiência de infraestrutura grande no Brasil, e a gente pode fazer essa infraestrutura já orientada para uma matriz energética mais limpa, né? Na parte de transportes, né? Fundamentalmente na parte de transportes, a gente tem que investir muito mais em saneamento, porque isso também, além de ser uma questão social, também de saúde, né, tá certo? Mas ela também é uma questão ambiental, né, também está ligada a isso. Então, a própria política de infraestrutura, ela tem que incorporar essa mudança necessária do ponto de vista de ser limpa em carbono, né, de usar menos carbono. Então, na verdade, é uma grande oportunidade para nós, e nós estamos incorporando isso no nosso programa. Claramente, é um dos pontos principais, vamos dizer, é uma coisa que no nosso programa anterior, né, no programa do PDT, do Ciro da eleição anterior, existia já uma indicação nesse sentido, mas agora o peso vai ser muito maior, não tenha dúvida, porque o momento, inclusive, exige isso. Né? Tá legal. Eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação, Nelson Marconi, economista da FGV e assessor para questões econômicas da candidatura de Ciro Gomes. Você foi em 2018 e continua agora. Exato, certo? Isso, exatamente. Tá. Pô, muito interessante, gostei muito da apresentação. Se você quiser fazer alguma consideração final, por favor, sinta-se à vontade. Não, eu queria agradecer, né? Foi ótima a conversa e assim, e dizer que o nosso programa, né? Tá certo? Tem muitas pessoas que redigem ele. Eu sou, logicamente, uma das pessoas que olha o programa assim do ponto de vista geral, que a gente chama de economia política do programa, né? O Mauro Benevides, ele cuida da parte muito, muito próxima da parte das finanças públicas. O Paulo Rabelo de Castro também está justamente ajudando, está sendo muitas questões aí, né, ligadas principalmente à pauta econômica de investimentos. E para nós é fundamental ter uma estratégia, um plano de desenvolvimento para o país. A gente entende que sem um plano de desenvolvimento, o país não cresce. E o plano não significa necessariamente que é o setor público dizendo como o setor privado deve agir. Não é isso. É um plano construído junto com o setor privado. Mas ele precisa ter metas, ele precisa dizer aonde a gente quer chegar, né? O que a gente quer fazer, de que forma. Né? Do contrário, a gente vai sempre ficar atirando para vários lados. Né? É muito estranho, eu acho, a gente ver que o país, quando ele tinha um plano de desenvolvimento, ele cresceu muito. Né? É lógico que as características do plano de desenvolvimento hoje têm que ser diferentes do que era no passado. Né? Mas é muito estranho a gente ver que muita gente criticar o fato de ter um plano de desenvolvimento, quando os países, quando a gente cresceu, tinha um plano, quando a China está pensando nisso, quando faz seus planos quinquenais, tá certo? Decenais, a Alemanha está fazendo isso, os Estados Unidos estão fazendo isso, né? O Japão está fazendo isso, todo mundo está pensando nisso, e daqui a gente está ainda não, que isso, podemos fazer uma coisa dessa. Né? Então é assim, é muito difícil compreender isso, mas que fique claro, né? Ter esse planejamento é fundamental, e o nosso programa
ele tem um foco muito centrado em ter um plano nacional de desenvolvimento. É isso aí que eu queria dizer no final. Muito obrigado a vocês e a todo mundo que nos escutou. Muito obrigado, Nelson. Gostaria de agradecer também a participação do Luciano Alencar, pesquisador do Monitor do Novo Debate Econômico. Esse foi mais um podcast do Monitor do Novo Debate Econômico, pertencente à série intitulada Política Econômica Pós-Bolsonaro, né, que busca trazer pessoas que estão engajadas aí em pensar como vai ser o Brasil num futuro próximo, se tudo der certo. Obrigado novamente. Luciano. Falou, João. Falou, Nelson. Prazer conversar e debater o futuro do nosso país. Grande abraço.